capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou Davi, nada, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Curva a sua cabeça. Deus, tu és lindo, santo, tremendo, maravilhoso. Essa igreja te ama, te adora, bendiz o teu santo nome. Essa igreja declara que é dependente do Senhor. Ai de nós, se não fosse o Senhor, o teu cuidado, essa tua graça que está sobre nós, a misericórdia que já se renovou na manhã desse dia. Oh meu Pai, o amor do Senhor de fato nos constrange. Obrigado por nos manter de pé, por estar aceitando o nosso propósito e por nos direcionar agora com a tua palavra, porque é disso que precisamos nesse momento, Senhor. O nosso coração se abre para isso, não é para outra coisa a não ser receber uma direção do Senhor através da tua santa palavra. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. É estranho aparecer alguns nomes aqui na árvore genealógica dele, né? Dele quem? Do santo, do Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, do alfa e do ômega. É estranho alguns nomes aqui, se a gente olhar com os olhos humanos, os olhos naturais, alguns nomes aparentemente manchando a história. Ou será que é o contrário disso? Porque é estranho, por exemplo, a gente pegar o versículo 5 e ver que está escrito ali o nome de Raabe. Como é que pode isso? Como é que pode o nome de uma mulher que era uma meretriz ganhar foco, ganhar evidência na árvore genealógica daquele que é o santo, o puro, o cordeiro sem mácula, sem mancha, aquele que passou por aqui e não pecou, aquele que está à destra do trono do Pai? Como é que pode o nome de Raabe estar aqui? Porque se olharmos para a vida de Raabe, olha a vida que Raabe um dia viveu, e grave isso, um dia viveu. Raabe estava ali em cima das muralhas de Jericó, e o ofício dela era atender os homens. Era uma mulher da vida. Raabe era uma meretriz. Mas houve um dia em que, na sua multiforme graça e sabedoria, o Deus Todo-Poderoso criou uma situação que para Raabe foi uma oportunidade. Aparentemente seria um problema, mas Deus é perito em esconder oportunidades por detrás de problemas, porque os espias foram enviados a Jericó, e esses homens que foram enviados para espiar a terra de Jericó, para trazer o relatório para Josué, esses homens foram abrigados na casa de Raabe. Raabe aproveitou a oportunidade e agiu com bondade na direção desses homens. Raabe entrou na árvore genealógica de Jesus devido às suas atitudes, e a partir daquele momento, Raabe colocou uma fita, um cordão vermelho na sua janela, aquilo que seria um sinal para Israel, quando Israel invadisse Jericó, para não destruir a casa dela, e nem ninguém que estava dentro da casa, mas aquilo tinha um sentido ainda muito maior, porque uma mulher da vida, amarrar um cordão vermelho na janela, era dizer para os homens que passavam por ali: não posso atender vocês. Raabe mudou de vida quando Deus entrou na vida dela. Raabe mudou de vida
E isso faz com que a graça, o relampejo da graça, mesmo no Antigo Testamento, alcance a vida dela, porque ela não merecia, mas agora o Senhor mesmo assim vai agir na vida dela. Ela não merecia, mas o Senhor age na vida dela. É estranho a gente olhar, por exemplo, o nome Tamar, no versículo 3, porque Tamar se passa por uma prostituta para se deitar com o sogro. É muito louco isso, é muito estranho isso. Ela se passa por uma prostituta, se deita com o sogro, e agora vai parar aqui na árvore genealógica do Senhor. Que coisa, é estranho isso aqui. É estranho a Bíblia dizer, depois de Davi, que Salomão nasceu da mulher que foi a mulher de Urias. Gente, é muito doido isso. A mulher que foi a mulher de Urias foi a mulher com quem Davi cometeu adultério. Davi comete um adultério com ela, e agora o texto vai colocar essa mulher aqui na árvore genealógica de Jesus, porque foi com ela que Davi teve Salomão, aquele que reinou no lugar dele. É muito doido ter essa mulher aqui. A gente sabe que Davi adultera com ela, Davi conspira para que o marido dela morra, e depois Davi a toma como uma de suas esposas. Davi se casa com ela. Mas o fato é, olha o que aconteceu. Foi o ponto da queda de Davi, e mesmo assim essa mulher e o filho dessa mulher vai estar aqui na árvore genealógica de Jesus. Isso faz religioso passar mal. Isso faz os acusadores ter que guardar o dedo. Isso faz com que cada um de nós aqui possa olhar para o Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado, porque se eles não mereciam estar ali, nem eu merecia estar aqui. Mas mesmo assim o Senhor me atraiu, o amor do Senhor me alcançou, a misericórdia do Senhor veio sobre mim, e a graça do Senhor está a meu favor, e é por isso que eu estou aqui. E não tem ninguém aqui que não possa ter uma vida extraordinária a partir de agora. Não tem ninguém aqui que não possa provar das bênçãos de Deus. Não tem casa aqui que não possa ser alcançada pelas bênçãos do Senhor. Que já não importa o que você fez, o que importa é o que Deus quer fazer com você e com os seus. Será que você dá para entender isso? Não importa o que você fez, o que alguém que veio antes de você fez, o que importa é que quando Ele entrou na sua vida, entrou para dividir as águas. Como assim? Você era um antes dele e pode ser outro a partir desse momento. Você está entendendo ou não? Antes dele você não era nada, assim como eu também. Mas se depois dele, Ele pega a gente, trata a gente, limpa a gente, nos lava no sangue do Cordeiro, e olha onde Ele coloca a gente, e ainda nos faz promessas. Tem promessa de Deus sobre a tua vida, você sabe, né? Tem promessa de Deus sobre a sua casa. Como assim? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e o teu vizinho. Não, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mesmo aquele filho rebelde, mesmo aquela menina que está no mundo, crê no Senhor Jesus, mas de todo o seu coração, e será salvo tu e a tua casa. Mas deixa eu pregar o que eu vim pregar, porque aqui tem a árvore genealógica do Cristo, do Senhor. Mas é interessante que tem nomes importantes aqui: Abraão, Isaac, Jacó, Judá. Foi escolhido por Deus Judá. Tem os nomes que a gente já citou: Raabe, Tamar. Tem Salomão depois de Davi. E Salomão também foi rei. Salomão também foi rei, reinou no lugar de Davi. Mas quando a gente vai procurar Salomão no texto, Salomão está ali, Salomão, pronto. Davi gerou a Salomão. Mas quando a gente vai procurar Davi no texto, não está só Davi. Jessé gerou ao rei Davi. É impressionante que antes do nome de Davi, a Bíblia faz questão de mostrar quem Deus levantou Davi para ser.
Antes de citar o nome dele, o Espírito Santo, que é quem está conduzindo o evangelista Mateus, o Espírito Santo conduzindo Mateus, para Mateus descrever tudo isso aqui, Mateus, quando vai colocar aí Jessé gerou Davi, Mateus não consegue. Mateus vai ser impedido pelo Espírito Santo de colocar aqui que Jessé gerou Davi. Mas Mateus vai ter que abrir aqui algo novo. Mateus vai ter que olhar para a história de Davi e fazer algo diferente com o nome de Davi. E Jessé gerou ao rei Davi. Deus aqui está dando um foco, colocando luz sobre a história de Davi. Deus aqui está dando evidência à história de um homem. E por que Deus aqui está dando evidência à história de um homem? Porque onde nós fomos humilhados, é ali que o Senhor vai derramar a porção dobrada sobre a nossa vida. Você sabe que onde abundou o pecado vai superabundar a graça? Isso a gente traz para o Novo Testamento. Mas você sabe que se a gente olhar para o Antigo Testamento, tem algo que é semelhante? No lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E qual era a dor de Davi? Qual era o problema de Davi? Qual era o ponto na vida dele que poderia fazer Davi se entristecer? O desprezo. O desprezo, porque quando Samuel é enviado à casa desse Jessé, que também está aqui no texto, que é o pai dele, para ungir lá um novo rei no lugar de Saul, porque Deus disse para Samuel: eu rejeitei Saul. Até quando você vai ter pena de Saul, visto que eu já o rejeitei? Eu não quero mais Saul no trono. Eu já escolhi um dos filhos de Jessé. Enche o teu chifre de azeite e vai. Aí Samuel tem que ir. E quando Samuel vai, você conhecendo o texto, sabe que Davi não estava em casa. Espera aí. Se eu recebo a notícia que o profeta está vindo na minha casa e que escolheu um dos meus filhos para ser rei, não me disse o nome. Se eu tenho filhos e Deus escolheu um deles, então eu tenho que estar com todos dentro de casa, visto que Deus não disse qual é o nome do filho. Apóstolo, mas Jessé não sabia. Sabia sim. Porque antes de chegar à casa, é porque a gente conta a história rápido, mas antes de entrar na casa de Jessé, Samuel se encontrou com Jessé e foi sacrificar com ele. Eles levantaram o altar, apresentaram o sacrifício a Deus. Depois disso é que eles vão à casa de Jessé. A essa altura da história, Jessé já sabia o que Samuel está indo fazer na casa dele. Ele sabia que Samuel está indo para a casa dele para derramar azeite sobre um dos filhos dele, que será o novo rei. Só que Samuel não sabe o nome, porque Deus não revelou o nome. Se Samuel, que vai ungir, não sabe quem é, que dirá Jessé? Aí Jessé mantém os filhos dentro de casa. Jessé vai chamar todos os filhos para aquele momento solene. Vai ter uma reunião na casa de Jessé. Reunião de crente, que é sempre na hora do almoço, né? Você já reparou, mas visita só chega na tua casa na hora do almoço, é ou não é? Diz, olha, cheguei na hora boa. Não, chegou na hora que programou chegar. Fez de propósito, ou é na hora do café, ou é na hora do almoço, que chega para comer. Então eles programam uma reunião na hora certa, na hora do almoço, na hora da refeição. A reunião está montada, né? A equipe da cozinha já deu jeito, já preparou tudo que tinha que comer, a mesa já está toda organizada, cada cadeira no seu devido lugar, as taças, os pratos, talheres, tudo organizado. Aí Samuel entra na casa, aí Jessé começa o desfile. Vem um primeiro, vem um segundo, vem um terceiro, e Deus está dizendo, não. Jessé não sabia quem era. Então era para estar com todos os filhos dentro de casa. E nesse momento em que passou diante dos olhos de Samuel todos os que estavam em casa, e Deus disse, não é nenhum desses, Samuel endói da cabeça. Samuel buga a mente e fala, não estou entendendo. Aí ele vai até o pai e pensa, tem alguma coisa errada aqui.
Acabaram os seus filhos? Tem mais filho não? Aí Jessé para e tem que dizer assim, ó, não, falta o menor. Jessé não teve a hombridade de falar assim, ó, falta Davi, o meu filho caçula. Ele não falou o nome do filho, você consegue entender? Ele não pronunciou o nome do próprio filho. Ele disse assim, ó, falta o menor, falta a última gota, falta o restinho do tacho, falta aquele que não tem a menor condição de ser. Por que Jessé não chamou Davi para essa reunião aqui? Porque na cabeça de Jessé poderia ser qualquer um dos outros, menos Davi. E no coração de Deus não poderia ser nenhum dos outros, só Davi. Na lista de Jessé, Davi não entra. Na lista de Deus só tinha Davi. Você entendeu ou não? Nas anotações de Jessé, todos os filhos estão ali, mas o menor não está. Na lista de Deus não tem Eliabe, não tem Samar, não tem nenhum daqueles. Só tem um nome, que é o nome de Davi. Aí Samuel olha para Jessé e diz assim, olha, ninguém se assenta à mesa. Ninguém senta aí nessas cadeiras. A mesa está posta, está preparada. A mesa está preparada, mas ninguém se assenta antes dele chegar. Manda buscar ele. E onde é que Davi estava? Onde Deus o encontrou. Como assim? Porque no Salmo 89 Deus suspira e diz, achei a Davi, o meu servo. E onde foi que Deus o encontrou? No campo, de trás das ovelhas malhadas. Agora, vamos ler de novo aqui o que está escrito. Olha o que está escrito aqui. E Jessé gerou ao rei Davi. Repita com o pulmão, fala assim, ó, rei Davi. Quem é o rei? Quem é o rei? Agora, de onde o rei veio? Do pasto. Meu Deus, de onde o rei veio? Do pasto. Ô Fabiano, entenda uma coisa. Quando Deus diz para os homens que você vai ser, é porque para ele você já é. Entendeu? Entendeu, Rayana? Quando Deus diz para os homens que você vai ser, é porque para ele você já é. Para Deus, Davi já é. Para Deus, Davi já é o rei. Por quê? Porque Deus o escolheu para isso. Então vamos lá. Quem é o rei? E onde é que o rei estava? No pasto. O lugar que você está não define quem você é para Deus. Você está entendendo? A casa que você mora não define quem você é para Deus. O bairro onde você mora não define quem você é para Deus. O lugar que você trabalha não define quem você é para Deus. As pessoas só enxergam o que está diante dos olhos dela, mas Deus já olha para você no futuro. Deus já sabe o que na frente dos homens vai acontecer com você amanhã. Por quê? Porque para Deus já aconteceu. Porque para Deus não existe passado, presente ou futuro. Para Deus é presente eterno. Deus enxerga todos os tempos como se fosse um tempo só. Então, se para Jessé, Davi é só um filho que nem merece ter o nome pronunciado, para Deus, Davi já é o rei e homem segundo o coração dele. Olha aqui para mim, o lugar que você mora, a casa que você nasceu, a condição que você cresceu, não define quem você é para Deus. Deus te escolheu, te separou, te elegeu, e já já você vai ver que aquilo que Deus tem para a tua vida independe do lugar que você nasceu ou da condição que você teve. Você está entendendo ou não? Quando Deus separa é assim, quando Deus escolhe é assim. A vida difícil não impede, a falta de recursos não impede, a falta de estudos, como a gente diz na roça, não impede. Quando Deus marca, está marcado e ponto. E se Deus escolheu você, já já você vai saber onde é que Deus vai te colocar. Onde foi que Deus achou Davi? No pasto. E o que Davi estava fazendo quando Deus achou a Davi? Cuidando de ovelhas malhadas. Gente, achei a Davi. Achei. A gente só acha o que está procurando. Associar a Deus um atributo humano não é errado, desde que seja apenas para a interpretação do texto.
Então, é como se Deus estivesse procurando. É interessante que na casa de Jessé tem gente se apresentando. E quem está se apresentando não é achado por Deus. E quem nem faz questão de aparecer, Deus está olhando e está dizendo, é esse aí. Você está entendendo ou não? Está entendendo a diferença do coração de Davi para o coração dos irmãos dele? Que quando passa o primeiro filho de Jessé, que é Eliabe, Deus vai dizer, esse eu já rejeitei, por conta da sua altivez. E altivez ali no original é meás. Meás é coração orgulhoso. Porque quando Samuel chega nessa casa, o primeiro logo que vai aparecer na fila é Eliabe. Como quem diz, só pode ser eu. Eu sou preparado para assumir o trono. Sou eu tenho, eu posso, eu sou. Mas para Deus não tinha, não era. Deus olha lá para o pasto onde ninguém está se preocupando com o menino e diz, achei. Então vai um conselho para a nossa vida aqui hoje. Pergunta qual? Não julgue a pessoa pelo lugar que essa pessoa está ocupando hoje. Sabe, você que trabalha numa empresa, não julga quem está lá para limpar o chão que você pisa, não. Não julgue, não despreze essa pessoa. Sabe, você que tem alguém na empresa que te serve um cafezinho, trata com respeito, trata bem, trata com honra, porque você não tem noção de onde Deus pode colocar essa pessoa amanhã. Sabe aquela pessoa que lá atrás te pediu ajuda? Trata com respeito, não humilha ninguém, não pisa em ninguém, não aponte o dedo para ninguém tentando dizer que você é melhor do que ninguém, porque se tem uma coisa que a gente aprende na vida, é que a vida dá voltas, e quem faz a vida dar voltas é aquele que tem um controle de tudo, e quem tem um controle de tudo na mão, não é o diabo, quem tem um controle de tudo na mão, é Deus. E existem alguns momentos que Deus faz a vida da gente dar uma volta, só para a gente aprender a ser mais humilde, hein? Não despreze ninguém, ou não julgue ninguém, pelo lugar que a pessoa ocupa hoje. Só um parênteses aqui na mensagem. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa há 20 e poucos anos atrás, 20 e poucos anos? Uau! Há 20 e poucos anos atrás, quando eu tinha... vou falar tudo. Há 20 e poucos anos atrás, quando eu tinha 13 anos e comecei a trabalhar numa empresa, eu comecei a trabalhar na empresa limpando, retirando cocô de gato de debaixo de prateleira. Aí todo mundo zombava de mim, ué. O rapaz do cocô está aí? Era eu o rapaz do cocô, que tinha que limpar as fezes de gato debaixo das prateleiras. Só que menos de 2 anos depois, o rapaz que limpava cocô já era gerente da empresa inteira. Então não julgue as pessoas pelo lugar que elas ocupam hoje, porque você não tem noção de onde Deus pode colocar a pessoa amanhã. A coroa estava na cabeça de Saul, mas a unção vai ser derramada na cabeça de Davi. Quando Davi chega, Davi para na porta. Olha a humildade dele. A casa é do pai dele, mas ele não chega entrando. Ele chega e para na porta, como quem diz, nessa casa eu só entro quando me permitem entrar. Aí Samuel faz Davi entrar. O profeta faz Davi entrar. E quando Samuel faz Davi entrar, Samuel derrama o azeite na cabeça de Davi, na frente de todos os irmãos, onde tem uma mesa preparada. Entendeu? Salmo 23, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Entendeu ali? Entendeu em que momento se dá o Salmo 23 na vida do Davi? E agora, o que vai acontecer? Deus está construindo essa história aqui, ó. Essa história que vai ser contada por Mateus, Deus está construindo ela lá atrás. Então olha aqui para mim, essa história que Deus está construindo aí, vai ser contada lá na frente. Você está entendendo ou não? Essa história que está sendo construída aí, alguém vai usar como exemplo lá na frente. Essa humilhação faz parte dessa história, não é? Esse descaso, essa rejeição, essa ignorância de alguém contigo, está fazendo parte de uma história que lá na frente vai ser contada. Mas quando for contada, vai ser para honrar você, onde você foi humilhado. Quando for contada, vai ser para dizer que Deus escolheu você, quando todo mundo rejeitou você. É o rei. Deus escolheu o camarada para ser rei,
Mas o camarada era humilhado dentro da própria casa. Ele tinha o desprezo do próprio pai. E Deus o escolhe para ser rei. O pai não colocou o nome dele na lista, mas Deus colocou o nome dele no coração. Davi estava lá cuidando das ovelhas e fazendo o que tinha que fazer de todo o coração dele. Aí é interessante, Davi vai receber essa unção dentro de casa, na frente dos irmãos. Mas Davi não vai para o trono. Davi não vai para o trono. A reunião acaba, todo mundo come. Os irmãos, é claro, que não estão gostando muito, porque é Davi, mas logo Davi. Só que quando essa reunião acaba e o profeta vai embora, Davi volta para o campo. Davi volta para o campo para trabalhar. Você imagina uma coisa: Davi sendo ungido na frente dos irmãos, mas no dia seguinte, voltando para o mesmo lugar, para cuidar das mesmas ovelhas, passar pela mesma coisa na vida. Sabe aquele momento em que alguém olha para você e pode pensar assim: aí, pensou que ia mudar de vida, pensou que ia dar certo, aí voltou para a mesma vidinha de sempre. Você acha, irmão, que eles não zoaram Davi? Porque irmão zoa o outro, sim ou não? Mexe mesmo, amigos zoam um outro aí. Irmãos zoam o outro, mexem um com o outro, debocham um do outro. Você acha que esses irmãos de Davi aceitaram numa boa essa história? Não fizeram piadinha nenhuma? É claro que fizeram piadinha com Davi. É claro que zombaram de Davi. Por quê? Porque Davi está com azeite na cabeça, mas foi para o campo cuidar de ovelha do mesmo jeito, como sempre foi. Está lá, naquele campo distante, cuidando de ovelha que não tem valor, do mesmo jeito. É claro que zombaram dele, zoaram ele, mexeram com ele, fizeram piadinha com o nome dele. Mas a pergunta é: Davi se importou? Não. Pergunta para mim, por quê? Porque se eu sei quem eu sou, já não importa mais o lugar que eu estou. Se eu sei quem eu sou, não importa o que estão falando de mim. Se eu sei quem eu sou, não importa as indiretas que soltam por aí. Se eu sei quem eu sou, não importa as piadinhas que estão fazendo com o meu nome. Se eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou para ser. Davi sabia quem chamou ele para ser quem ele era agora. E agora que não importa, mais cedo ou mais tarde Deus vai colocar Davi no trono. Davi não tem pressa, porque quem tem promessa não tem pressa. Pegou ou não? Quem tem promessa não tem pressa. Quem tem promessa sabe que a cada dia ele está mais próximo de cumprir, de Deus cumprir aquilo que prometeu a ele. É só se manter na posição. Você não precisa provar nada para ninguém, Davi. Você não vem em lugar nenhum, Davi, querendo se autoafirmar ou provar nada para ninguém. Você não vê Davi olhar para o pai e falar: pai, eu não vou mais cuidar de ovelha não, porque agora eu sou ungido. Não, Davi não precisa provar nada para ninguém, porque aquele que derramou azeite na cabeça dele é que vai segurar ele pela mão e colocar lá onde já decidiu que vai colocar. Olha aqui para mim, você não precisa descer ao nível da mediocridade. Como assim? Ficar rebatendo alfinetada nos grupos da família, do WhatsApp. Você não precisa se preocupar com o que alguém disse que você não vai conseguir, disse que você vai quebrar, disse que para você não tem jeito. Você não precisa perder tempo com isso. Invista o seu tempo se imaginando naquele trono antes mesmo de colocar os pés lá, Davi. Entendeu ou não? Ao invés de perder tempo preocupado com o que andam falando, continue guardando em teu coração aquilo que Deus já falou. Porque pode todo mundo falar alguma coisa, mas aquilo que alguém fala não pode anular aquilo que Deus já disse. E Deus já disse que é você, que escolheu você, que encontrou você, que ungiu você, que vai preparar você, que vai abençoar você. Se Deus já falou, está falado. Quem está comigo para dar glória a Deus? Você não é o que alguém pensa que é, ainda que pense isso com base naquilo que estão vendo. Que tem gente que olha para a tua realidade e te julga por ela. Ou pior, olha para o teu passado e te julga por ele. Só que você não é o que alguém está dizendo que você é. Para Deus, você já é rei, Davi. Para Deus, a vitória já é sua, Davi. Você consegue entender que ele não tem roupa de rei?
Ele não tem coroa de rei, ele não tem cetro de rei, ele não tem cavalo de rei, ele não tem uma carruagem de rei, ele não tem coroa de rei, ele não tem joias de rei, mas ele tem coração de rei. E Saul? Saul tem coroa de rei, tem trono de rei, tem cavalo de rei, tem carruagem de rei, mas não tem coração de rei. Então vamos lá. O coração de Saul faz Deus tirar Saul do trono. O coração de Davi faz Deus colocar Davi no trono. Agora pega essa. Você nunca vai conseguir voltar para o lugar que Deus te tirou, mas ninguém vai conseguir tirar você de lugar que Deus te colocou. Entendeu? Deus decidiu colocar Davi no trono. Mas onde que Davi estava antes? Cuidando das ovelhas malhadas. Mas mesmo cuidando das ovelhas malhadas, Davi não se esquecia de quem ele era. Aí o pai dele manda ele entregar marmita na batalha contra os filisteus. E tem irmão dele que pertence ao exército. Eliabe é um deles, é capitão do exército. Aí Davi vai entregar as marmitas lá no campo de batalha. O camarada que foi ungido para ser rei vai entregar a marmita lá no campo de batalha. E daí se eu vou entregar a marmita? Eu sei quem eu sou. E daí se hoje eu estou trabalhando limpando o chão daquela empresa? Eu sei quem eu sou. E daí se eu não tenho uma casa para morar ainda, que eu posso dizer que é minha? Eu sei quem eu sou. E daí se eu estou desempregado? Eu sei quem eu sou. E daí se a minha família me rejeita? Eu sei quem eu sou. E daí se os meus amigos me abandonaram porque eu não tenho mais dinheiro? Porque é sempre assim, né? Eu sei quem eu sou. E daí se alguém me abandonou, foi embora e me deixou para trás? Eu não vou morrer porque alguém não quis viver comigo, porque eu sei quem eu sou. Sabe por que Davi chegou ao trono? Tati, pergunta para mim, Tati, por quê? Porque mesmo 15 anos passando por lutas, porque entre a unção e o trono foram 15 anos, mesmo passando por essas lutas, desprezo, rejeição, humilhação, perseguição durante 15 anos, Davi a todo tempo se lembrava de quem Deus disse que ele era. E quem que Deus falou que Davi era? Escolhido. Olha aqui para mim. Nunca se esqueça do que Deus te falou acerca de você mesmo. Por quê? Porque vai ter dia que você vai precisar lembrar disso. Aquele dia que alguém tentar te humilhar, você vai precisar lembrar de quem você é para Deus. Aquele dia que alguém falar barbaridades a teu respeito, sabe, apontar o dedo para você, querer ver você triste para baixo, você vai precisar se lembrar de quem Deus disse que você é. Aquele dia em que as pessoas virarem as costas para você, não te ajudarem, e além de não te ajudarem, ainda falarem de você no meio de parentela, no meio de local de trabalho. Aquele dia que o diabo usar pessoas para tentar jogar você para baixo, você vai precisar se lembrar daquilo que Deus falou contigo acerca de você mesmo. Você vai ter que respirar fundo, olhar para tudo que estão fazendo e falando, mas você vai dizer: Senhor, eu sei quem eu sou para o Senhor, e isso é que vai te dar força, isso é que vai te ajudar a não meter uma bala na cabeça, isso que vai ajudar você a não querer sumir pelo mundo e não ver mais ninguém na sua frente. Você só estará de pé se você lembrar quem Deus te chamou para ser. Davi foi afrontado, perseguido, humilhado, desprezado, virou chacota na boca de muita gente, mas Davi não desistiu. Por quê? Porque Davi guardou no coração a informação de que ele era escolhido de Deus. Eu estou pregando para escolhidos de Deus. Eu estou pregando para gente que pode passar por um deserto terrível, onde olha para o lado e não vê ninguém. Ninguém escolheu ficar contigo, mas Deus escolheu levantar você. Olha para alguém e diga assim: ó, você é muito mais especial do que pensa que é. Você não é o que dizem que você é, nem a sua própria família. Falta quem? Falta o menor. Irmão, Deus guardou isso. Deus guardou isso. Porque dentro da casa de Jessé, no primeiro momento em que vai começar a ser escrita essa história, o pai dele vai dizer: falta o menor, nem o nome pronunciou. Aí lá em Mateus capítulo 1, o Espírito Santo tomando a vida de Mateus para escrever, Mateus vai dizer: e Jessé gerou a Davi. Opa, pode parar, Mateus, Davi não, põe aí.
Jessé cheirou ao rei Davi. Espera aí, é bonito dizer que foi Jessé que gerou. Pergunta para mim, Francisco, por quê? Porque Jessé tinha uma preciosidade dentro de casa, mas não conseguiu enxergar. Entendeu ou não? Jessé tinha um escolhido dentro de casa, mas Jessé não conseguiu enxergar. Por que eu estou terminando com isso? Porque aconteceu isso aqui na maioria das histórias aqui. Tua família não tinha noção do quanto você era especial para Deus. Quem desprezou você não tinha noção do que Deus ia levantar você para ser. Quem achava que você nunca ia dar certo na vida, não fazia ideia de onde Deus ia colocar você. Mas sabe o que é bonito? Pergunta para mim, irmão, o que? Deus dá tempo da pessoa corrigir. Porque quando Davi foi para dentro da caverna de Adulão, a Bíblia diz que 400 homens endividados, quebrados, destruídos, se ajuntaram com Davi dentro da caverna de Adulão. E sabe quem foi também para a caverna de Adulão? O pai de Davi. O pai de Davi também entrou na caverna, e o texto vai dizer acerca da caverna de Adulão, que Davi se fez líder de todos. Sabe o pai que sempre desprezou? Agora Davi estava se levantando para ajudar aquele pai a dar certo na vida. Que é isso? É um homem segundo o coração de Deus. Você tem coragem de estender a mão para quem te apontou o dedo? Você tem coragem de fazer o bem para quem não estendeu a mão para te fazer o bem quando deveria ter feito? O que é isso? É um homem segundo o coração de Deus. Eu gosto da história de Davi, sabe por quê? Porque Davi não precisou de ninguém que colocasse ele no trono, mas Davi precisou acreditar: aquele trono está esperando que eu chegue lá. Olha aqui, para de querer que as pessoas façam por você, mas comece a entender quem você é para Deus, e comece a caminhar na direção da vida extraordinária que Deus tem para você. Davi foi caminhando na direção do trono. Quando venceu Golias, estava caminhando na direção do trono. Quando teve a oportunidade de matar Saul e não matou, estava caminhando na direção do trono. Você está entendendo ou não? Quando se aliançou com Jonatas, percebendo que Jonatas era diferente, estava caminhando na direção do trono. Quando aceitou liderar 400 homens que não tinha valor para ninguém, estava caminhando na direção do trono. Quando tomou Jebus, ou seja, uma vitória de menor proporção, mas valorizou aquela vitória, estava caminhando na direção do trono. Ninguém colocou Davi lá, mas Davi acreditou no que Deus tinha para ele e caminhou na direção daquilo que Deus tinha. O pai não acreditava, os irmãos não acreditavam, mas e daí? Se ninguém acredita, quem tem que acreditar sou eu. Pelo amor de Deus, bata no peito e diga assim, ó: eu tenho que acreditar no que Deus tem para mim, porque quem acredita caminha na direção da vitória. Se é verdade isso, fique em pé para dar glória a Deus, irmão. Talvez você não tenha torcida, talvez você tenha torcida contra. Quando você diz o que Deus te prometeu, alguém diz: está doido? Esse pastor lá está fazendo bagunça com a cabeça dele, só pode. Esse pastor está fazendo lavagem cerebral, porque fulano acreditar que vai ser um vencedor na vida. Como? Como se só perdeu até hoje? Engano delas, né? Se engana quem acha que você só perdeu até hoje. Só o fato de você já estar aqui já demonstra que você é mais que vencedor. Que nenhuma das ciladas que Satanás preparou para te destruir foi capaz de te destruir. Deus te deu vitória sobre todas elas. Se você parar e pensar, olha quanta luta que você já passou na vida. Acidente, perseguição, tentativa de homicídio, em alguns casos aqui, enfermidades, depressão, síndrome do pânico, pandemia. Mas olha você aqui. Então pare e pensa, será que você realmente é perdedor? Ou você já é mais que vencedor? Sabe por que isso? Porque tem algo sobre a sua cabeça que ninguém mais consegue ver. Como assim? O azeite foi derramado sobre a cabeça dele, não foi, irmã? Foi assim ou não? Mas Davi depois não tomou banho, não?
Ninguém via mais, Kelly, o azeite sobre a cabeça dele. Mas Davi não se esquecia que a cabeça dele foi alcançada pelo azeite. Entendeu? A gente não pode esquecer daquilo que Deus já fez e já disse a nosso respeito. As pessoas esquecem, mas quem guarda no coração sempre vai caminhar na direção da promessa.